A paz do Senhor, jovens, tudo bem? Hoje vocês perceberam que tem gente diferente aqui, né? Vou deixar cada uma se apresentar, mas para começar eu sou Cristina, Deus abençoe sua vida e a lição vai ser forte. Vai lá, Pri. A paz do Senhor, queridos. Meu nome é Priscila e com certeza fica ligada aí porque a lição tá uma bênção hoje. Glória a Deus, gente. Eu sou a Amanda e eu tô muito feliz de estar aqui dividindo essa mesa com essas duas irmãs maravilhosas. E um detalhe, irmã Priscila, é que ela é mãe de uma das jovens que tá assistindo a gente, né? A Camille. E é a primeira vez que você tá aqui, né? Com os jovens, sim. Ai, que legal, que legal. Vai ser forte, eu disse que vai ser forte. Vai ser forte. Então, o tema já é um tema forte, né? É um tema muito importante, né? Não só para os jovens, acho que para todos nós, né? Por isso a importância de compartilhar. Compartilhe esse vídeo, seja um missionário online, não esquece de deixar o like, de colocar lá nas observações, lá no... Ai, como que é o nome? É observação? Esqueci o nome. Nos comentários, não esqueça de colocar lá. Então, aproveita esse momento. E você que nos visita, seja muito bem-vinda em nosso meio. É um prazer ter você conosco. Amém? Amanda, ora aí para a gente começar? Amém. Vamos orar então. Senhor, meu Deus maravilhoso, nós te louvamos por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui em Tua presença, Senhor. Nós te pedimos para que o Teu Santo Espírito venha iluminar nossa mente, venha abrir os nossos corações para que possamos passar a mensagem que Tu queres e para que os corações estejam preparados para receber a Tua palavra. Então nos ajude, Senhor, para que mais uma vez, por meio de nossas vidas, possamos glorificar o Teu nome. Esteja conosco e esteja com cada um que esteja assistindo essa aula. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Já dá uma espreguiçada aí, pega a sua revista, sua Bíblia. Um café. Um café, muito importante um café. E vamos lá então, lição 3. Olha só, Priscila, o cativeiro motivado pelo desprezo ao ensino. Que triste. Triste. Muito. Só de ler o texto, eu falei, gente, o que é né? isso? O que Deus tem pra gente nesse tema? E vai ser forte. Essa lição 3, na verdade, todo o trimestre, né? As lições estão maravilhosas. E nessa lição 3, nós precisamos nos conscientizar do perigo de esquecer da lei do Senhor. Jovens, é um momento de despertar, de se atentar a isso. Nós não podemos nos afastar, não podemos menosprezar, desprezar a palavra de Deus. Então, nós temos que ter isso já em mente, temos que estar focados nisso. Olha aí a nossa introdução, olha o que ela já diz. Ela diz de 2 aspectos, aspecto histórico e exortativo. Isso é muito forte. É verdade. Quando a gente começa a ler aqui, quando a gente entra dentro de Jeremias, eu falei, Deus, o que vai trazer aqui nesse contexto? Verdade. É de assustar, de acreditar que tem pessoas que estão caminhando para uma falsa doutrina, caminhando para um ensino errado e indo tranquilo, como se estivesse indo para a cruz. Isso, alguém que já ouviu a mensagem correta, que se dizia povo de Deus, mas estava dando ouvidos a falsos ensinos. Verdade. Olha que perigo que nós corremos. Pois é. E nós corremos isso agora também. Você, jovem, cuidado com quem você ouve na internet, com quem você tem seguido, porque às vezes nós estamos tão preocupados, né, em seguir pessoas famosas, em acompanhar pessoas com projetos, mas e aí? Tá firmado na palavra? Tá ali certinho, bonitinho, casando tudo? Olha o perigo que nós corremos. Exatamente. E agora nós temos uma jovem linda que vai estar lendo aí a nossa leitura bíblica. Será? Vai lá, Camille, lê pra gente. Paz, jovens, eu sou a Camille. Vamos ler o texto bíblico que se encontra em Jeremias 27, do versículo 4 ao versículo 11. E lhes ordenarás que digam aos seus senhores: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, assim direi a vossos senhores: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra com o meu grande poder. E com o meu braço estendido, eu a dou a quem é reto aos meus olhos. E agora eu entreguei todas estas terras na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo. E ainda, até os animais do campo lhe dei para que o sirvam. E todas as nações servirão a ele, e ao seu filho, e ao filho do seu filho, até que também
venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. E acontecerá que, se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o seu pescoço debaixo do jugo do rei de Babilônia, e essa nação castigarei com espada, e com fome, e com peste, diz o Senhor dos Exércitos, até que a consuma pela sua mão. E vós não deis ouvidos aos vossos profetas, e aos vossos adivinhos, e aos vossos sonhos, e aos vossos agoreiros, e aos vossos encantadores, que vos falam, dizendo: não servireis ao rei de Babilônia. Porque mentiras vos profetizaram, para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos expulse dela, e pereçais. Mas a nação que colocar o seu pescoço sobre o jugo do rei de Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la-á e habitará nela. E esse foi o texto bíblico. Tchau, jovens! Viu só? Para mim, é a menina mais bonita aí dos jovens, viu? Minha filha. Obrigadão, filha. É isso aí. E você, jovem, começa aí a colocar no chat já. Quando você lê essa lição que fala assim, o cativeiro motivado pelo desprezo ao ensino, o que te traz a memória? Coloca aí no chat agora, começa a comentar sobre isso. Você que nos visita também, fica à vontade para estar comentando no chat. O que te traz esse desprezo ao ensino? O que te lembra? Te lembra a cruz? Te lembra o pecado? O que te lembra? Traz aí a sua memória, o que lembra isso? Comodismo. Forte isso. A falta de prioridade, né? Porque tem pessoas que estão na correria do dia a dia, tão na correria que passa o dia, entra o dia, sai dia e, né, não prestam atenção ao ler a Escritura, para procurar, né, entendimento. Tudo buscar ao Senhor, né? Tudo começa com essa questão de você não dar prioridade, né? O comodismo. Depois, o coração fica tão cheio disso que vira incredulidade, rebeldia. Mas vamos soltar tanto spoiler não, que a lição só começou. Tem muita coisa pra gente poder ouvir e aprender nessa manhã, né, Cris? É isso aí. E quando a gente vai pro texto principal, né, que Tiago 1:22 diz assim, ó, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, porque quantos de nós estamos aqui só ouvindo e na hora de praticar, acabou. Esquece, como assim? Tá ouvindo a palavra nas quartas-feiras, tá ouvindo a palavra nos cultos de domingo, tá ouvindo a palavra nos cultos de sexta. Fazendo o seu devocional. E aí? E a gente vai ver no decorrer, vai ter um videozinho aí, ó, para vocês, o quão importante de ler o devocional, de fazer o devocional, de estudar a Bíblia, de ter o seu tempo com Deus, porque é muito bom vir para a igreja, orar com os irmãos, isso é bom e é importante, nós precisamos fazer isso. Mas e o seu tempo? E o seu quarto? Você falou um ponto interessante aí, Cris, estudar a Bíblia. Porque quando as pessoas, né, pegam a Bíblia, leem ali talvez o devocional, ou talvez... sabe aquele costume, né, de pegar a Bíblia? Vou ver o que Deus quer falar comigo, não tem? Aí coloca o dedo ali e lê. Pode virar até um misticismo, né? É diferente de estudar para ler a Bíblia. Né? Ler, você pega aqui e lê. Agora, estudar é fazer igual a Amanda pegou ali, um livrinho do lado, né, um caderno, e vai, né, talvez fazendo anotação. Deus vai falando com você, Exatamente. Você vai anotando. Tem o seu caderninho ali, né, de anotação. Eu tenho o meu caderninho que tá Depois até grosso já. Depois tem um testemunho para contar. Você tá, assim, abrindo a minha mente. Então, é muito interessante. E, assim, o estudar a palavra de Deus não é ler. E tem muitas pessoas que não entendem. Tem a Bíblia em casa, que, de manhã, todos os dias de manhã eu leio a Bíblia. Mas ler é diferente de estudar. Então, pega essa visão. Ler é diferente de estudar. Se você só lê a Bíblia, perfeito, né, você passa, né, a estudar a Bíblia. Talvez você pegue até um dicionário bíblico, um dicionário mesmo, vai no Google, né, pega um caderninho, mas anota tudo, porque eu tenho certeza que através daquilo ali, o Senhor vai falar profundamente ao seu coração e muita coisa você vai aprender. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pegou a visão aí, jovem? Pensa glória, demais, né? Hein? Então, mas agora a gente aprofundando o nosso tema da lição, é importante que a gente entenda um contexto que estava acontecendo lá com Jeremias. Sim. Só que não é a gente que vai falar não, pessoal. A gente tem uma surpresinha assim, né, que vai acontecer, um quadro muito especial que vocês vão ver. E o quadro é qual, Cris?
O quadro é Caminhando pela História. Olha que legal. E aí, juventude, paz do Senhor, bem-vindos a mais um Caminhando pela História. Dessa vez, a gente vai falar do profeta Jeremias, aquele profeta lá da época que o povo ficou sabendo que ia ficar cativo. E rapaz, sem spoiler, bora caminhar! Jeremias foi chamado para ser profeta para o povo de Judá e para as nações do mundo. Ele foi comissionado por Deus. Ele devia se apresentar perante a Assembleia Divina e tudo que ele via e ouvia de Deus, ele falava para o povo. Ele foi chamado com as seguintes palavras: tudo quanto eu te mandar, você dirá. Eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca. Desde o início, o ministério de Jeremias tinha a mensagem de arrependimento. Era o chamado divino ao seu povo para que eles pudessem escapar do juízo. Por meio do profeta Jeremias, Deus anunciou que o cativeiro vindouro duraria 70 anos. Por meio de Jeremias, o Senhor mostrou ao povo o que causou eles sofrerem 70 anos nas mãos dos babilônios. Foi porque eles não deram ouvidos a Deus. Foi porque Deus falava e eles não atendiam. Mas Deus não só anunciou a Jeremias o cativeiro, ele anunciou também seu propósito, que era de disciplina e correção. Deus em momento nenhum queria humilhar e destruir seu povo. Ele queria que eles se arrependessem, se convertessem e aí sim habitassem na terra que ele prometeu. O desejo de Deus para o seu povo desde o início é de abençoar e restaurar ele. Mas o meio que ele instituiu foi a submissão à sua autoridade e obediência à sua palavra. É isso aí, juventude. Esse foi o Caminhando pela História de hoje. Bora de volta para a aula! Glória a Deus. E aí, gostaram? Nossos jovens arrasaram. Demais, Parabéns, gente. Deus abençoe, Igor. Então, vocês perceberam aí? Olha só, vivendo, o povo de Deus sendo levado para o cativeiro. E quantos de vocês estão dentro do cativeiro e, ainda não perceberam que é hora de sair? Verdade. E Deus está ali estendendo as suas mãos. Mas nós precisamos nos arrepender. Ser verdadeiramente ouvintes e praticantes da palavra. Jovem, desperta nessa manhã em nome de Jesus. Bora caminhar para a cruz. Para de ficar aí parado no meio dos seus pecados, como se nada tivesse acontecendo. Então vamos lá. Olha olha o ponto 2, gente. Não se pode deixar de ouvir as Escrituras. Não se pode deixar de ouvir as Escrituras. Parece assim, né? Como assim não pode deixar? Amanda, fala um pouquinho pra gente disso. Então, essa é algo que deve causar até aversão, né? A gente que é crente, mas é uma coisa que aconteceu com pessoas que se diziam parte do povo de Deus. Meu Deus. Então, é por isso que eu acho que é uma lição que a gente deve ter mais temor. Porque a gente olhar como o contexto que vocês visualizaram ali, né, nesse quadro, e pensar que por um tempo eles ouviram a mensagem e por outro tempo rejeitaram essa mensagem é uma coisa muito séria. Muito. Então é algo que a gente deve guardar no nosso coração, porque pode, sim, nós podemos ser presas fáceis do inimigo. Mas como que isso acontece? Aí que está a questão. Porque uma pessoa não é presa fácil digamos assim, de um animal feroz, dá um exemplo do reino animal, não é porque, digamos assim, ele se escondeu, ele ficou em um lugar seguro. Não, é exatamente porque ele ficou exposto ao perigo. Uhum. É aí que está a questão. Quando nós deixamos de o quê? Dar ouvido à palavra de Deus, deixar de ler a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, deixar de ouvir a voz dos nossos pastores, das autoridades que Deus instituiu sobre nós, aí o nosso coração começa a ficar ali propício às setas de Satanás. Então isso é muito sério, porque o diabo
Gente, ele usa a própria palavra, mas de maneira distorcida para enganar as pessoas. Verdade. Assim como ele fez com Adão, fez com Eva e até com o próprio Jesus na tentação, né? Lá em Mateus capítulo 4. Ele faz isso justamente pegando um texto fora de contexto, embala ali numa embalagem bem legalzinha, bonitinha, mas mostrando totalmente o contrário do que é a realidade. Então, se nós... Porque Jesus, no caso, ele combateu o próprio Satanás com a própria palavra de Deus, né? Então, olha aí que tá. Como a gente combate isso? Justamente. Com a própria palavra de Deus. E interessante que você falou sobre a embalagem ela vem bem enfeitadinha, bem bonitinha, fazendo a gente falar assim, uau! Eu quero isso. Eu quero isso, que inteligente que esse cara é, que essa mulher é, né? É algo novo, que novidade, meu ouvido nunca ouviu isso. Verdade. Né? Isso é muito... E é momentâneo. Momentâneo. Vai passar, jovem. Qual a bandeja que o diabo tem te oferecido nesses dias? Vai passar. Vai te trazer um prazer por alguns momentos. Mas a eternidade vale a pena. Então, esquece essas bandejas. Repreende. Busque a palavra. Busque estar na presença de Deus. Porque ninguém esfria espiritualmente do dia para a noite. Justamente. Começa a parar de vir nos cultos, começa a parar, começa a parar de vir nas orações de terça. Então aqui vamos despertar. Se você percebeu, pai, hoje eu tô cansado, trabalhei demais, não dá pra ir hoje. Nossa, eu tô na correria. Epa, se desperta aí. Vai tomar um banho, fala assim, opa, agora eu vou pra oração de terça, não posso deixar de ir. É isso aí. Eu acho que a gente melhor a gente se pensar, você dando esse exemplo, Cris, é que será que as nossas justificativas são aceitáveis diante de Deus? Meu Deus. Porque talvez para as pessoas a gente pode até entender, mas será que Deus, ele realmente compreende essa sua justificativa? Será que diante de Deus a nossa justificativa é aceitável? A nossa negligência? E essa questão, jovens, não é uma questão... a gente está falando, não é porque nós não temos nossas dificuldades. Sim. Não é porque nós um dia também não estamos cansadas para ir a um culto, para ir numa terça. Não, todas nós. Só que nós precisamos pensar numa coisa, na nossa fidelidade diante de Deus. Amém. E mortificar a carne, né? Exatamente. Porque às vezes a pessoa pensa assim, eu não vou ler a Bíblia porque eu não tô com vontade. Eu não vou orar porque eu não tô com vontade, eu não vou ao culto porque eu não tô com vontade. Mas isso não é sinal de hipocrisia. Eu vou fazer isso porque eu sou fiel a Deus. Isso porque antes de tudo, antes da minha vontade, eu tenho um compromisso diante do meu Deus. Se eu tenho um compromisso com Ele, não importa os meus sentimentos, não importa a minha vontade, os meus achismos, eu não tô nem aí para isso, porque o que me domina não são as minhas vontades. Glória a Deus. Justamente. E é tão interessante porque quantas mentiras nós falamos para nós mesmas, né? Nossa. Quantas mentiras, né? Fantasiamos alguma coisa e falamos e acabamos acreditando naquela mentira, né? Colocamos talvez um filho, talvez o serviço, talvez o cansaço. Hoje não dá porque isso, né? São mentiras que muitas vezes a gente fala, né? E que no nosso consciente a gente sabe que é mentira, mas quantas e quantas vezes a gente fala essas mentirinhas, né? Que não são mentirinhas, que são mentiras, que não existe mentirinha nem mentirona, né? Existe mentiras para nós mesmos. Então, hoje é dia, né, de conserto com o Senhor. É o momento da gente parar e pensar assim, em que eu tenho falhado? Eu tenho mentido para mim mesma. Além de mentir para o Senhor, o que eu tenho mentido para mim mesmo? Nos horários, no meu cansaço. Não, hoje eu não vou por quê? Porque eu estou doente, porque eu estou cansada. Mas será que realmente eu estou? Exato. Será que ou é a minha carne, o meu ego que está querendo, né, me deixar, né, em casa, né, o costume, o meu desejo, o meu próprio desejo carnal. Né, a gente pode parar para pensar nisso daí. Né? A gente fantasia alguma coisa, né, que na verdade é uma mentira. Esse é o perigo de desprezar a palavra. É isso aí. Esse é o perigo. Justamente. Porque se for para trabalhar, você vai ligar para o chefe e falar assim, hoje eu não vou não, tô cansado. Hoje eu não vou não. Porque eu acordei meio gripado, meio passando mal. E aí? A gente tem valorizado as coisas de Deus, igual a gente valoriza o secular, o trabalho, a faculdade, o estudo. Como a gente está valorizando? Porque uma coisa é você tratar com as pessoas aqui da terra. Agora, as coisas de Deus. As coisas que vêm do alto. Esses dias mesmo eu escutei uma pessoa falar assim,
Engraçado, você não está indo para a igreja, aí a pessoa fala assim, não, porque eu estou chegando tão cansado do serviço. Mas se te chamarem agora para poder você ir trabalhar, você vai. Eu vou que sou obrigada a ir. Mas por que você é obrigada a ir? Porque eu tenho que manter a casa, eu tenho que manter meu salário. Meu Deus. Mas e a palavra do Meu Senhor? Deus do céu. Né? Que você Deus vai tenha manter misericórdia. a sua vida espiritual como? Se você não mortificar a sua carne, se você não levantar e falar assim, eu preciso ir. Quantas vezes eu cheguei na igreja cansada e saí daqui leve? Né? Quantas vezes? Porque o Senhor, Ele renova as nossas forças. Isso aí. Né? Glória a Deus, verdade. Glória a Deus. E a gente tem outro quadro aí. Verdade, outra surpresinha pra você. Nossos jovens que estão legal. abafando. Gente, tá Nossa, demais. Tá muito, né? Solta aí. Qual é o quadro? Você sabe qual é o quadro? Então, Pode falar? Pode falar, pode soltar. Ó, agora vem curiosidades bíblicas. Isso aí. Fica firme aí. Ei, pessoal, como é que vocês estão? O meu nome é Júlia Meu nome é Carol. e a gente está aqui para o Momento Curiosidade. E no Momento Curiosidade de hoje nós vamos falar sobre o perigo de não dar ouvidos à palavra de Deus. Júlio, seguinte, Eva num belo dia, Assim. passeando, do nada, ela olhou justamente para a árvore que Deus falou, não comas. E aí, o que ela fez? E aí ela deu ouvidos à serpente e aconteceu o seguinte, ela comeu do fruto proibido e aí ela ainda teve a brilhante ideia, pegou esse fruto e levou pro esposo dela. Pois é, e com isso, Carol, ela criou o maior caos Meu Deus, na criação. será que a gente paga até hoje o que aconteceu aquele dia? Ai, com certeza. Julie, teve consequências do que aconteceu Pois naquele é. dia? E aconteceram em 3 dimensões. A primeira, da do homem com Deus, da do homem consigo mesmo. E com outras pessoas. Exatamente, Carol. Julie, agora nós vamos contar a história brevemente de Acã. Quem foi Acã, Pois Julie? é, Acã foi um homem da tribo de Judá. E na Bíblia, especialmente, ele é conhecido pela sua desobediência. Exato. Ele viveu no tempo de Josué e isso trouxe consequências terríveis, não só para ele, mas também para todo o povo de Israel. E com esse exemplo, Carol, com todos esses exemplos que nós demos, não só essas pessoas, mas também eles e as cidades inteiras viveram consequências terríveis. E voltando na situação de Eva, nós também, assim como Acã e Eva, nós estamos pagando ainda, infelizmente, tudo que aconteceu naquele tempo. É verdade. Não queira sair da presença de Deus e provar um pouco dessa sociedade, daquilo que as pessoas dizem que é bom, e sofrer as consequências danosas. Sim, pessoal, quando o nosso Deus nos proíbe ou nos priva de algo, Ele não está sendo um Senhor carrasco que não quer nos ver alegres ou tendo um prazer na vida. Ele faz isso para o nosso bem, porque Ele vê muito mais além. Ele quer, de alguma forma, nos conduzir ao caminho da sua palavra e não da morte. Exatamente. E com esses exemplos eu quero convidar você a tomar uma posição e ouvir a palavra de Deus, né, Carol? Nunca Sim. mais não ouvir. Não retroceda. Não mesmo. E esse foi o nosso Momento Curiosidade. Vocês gostaram? Você gostou? Pessoal, coloca aí no chat. Foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Fiquem com Deus. Um beijo e boa E até a próxima. Glória a Deus. Benção. Arrasaram. Muito bom. E aí? O que vocês perceberam? O perigo de não dar ouvidos à palavra de Deus. E vocês Uau. percebem que não afeta só a gente. Não. Verdade. Porque se você tá lá no lamaçal do pecado e tá atingindo só você, é uma coisa. Mas espirra em todo mundo. Olha Todo só, mundo. Priscila e Isso Amanda. é muito sério. É muito sério. Vocês prestaram bastante atenção? Depois voltem e assistam a aula toda novamente. Porque isso é muito forte. E olha só, o subtópico 3, o que traz pra gente? O caminho de volta às escrituras. Priscila, fala pra gente aí um pouquinho. Que caminho é esse? Você sabe que caminho é esse de volta, que te traz de volta às Escrituras? Primeira coisa é você ter temor ao Senhor. Sabe aquela sementinha que foi plantada desde talvez a sua infância, se você nasceu no berço evangélico, assim como eu nasci, talvez a Amanda nasceu, né? Eu não sei se a Cris nasceu no berço evangélico, mas mesmo que você tenha tido o primeiro amor com Deus, né, com Cristo, ali na sua adolescência, né, na sua infância, né, essa sementinha que foi plantada, que é esse temor ao Senhor, volta a esse caminho. Né? É o temor ao Senhor, a consciência do seu próprio estado espiritual. Isso é muito forte. Você tem consciência do seu estado espiritual hoje? Meu Deus. Como que você está espiritualmente? Você realmente, você que é jovem, né? Não sei se você já namorou, ou se você está namorando, ou se você tem desejo de namorar, né?
A pessoa, quando ela tem essa consciência, né, desse estado espiritual no temor do Senhor, ele é apaixonado por Cristo. Né, é o mesmo, talvez, é o mesmo amor, né, colocando assim para os jovens, né, dessa paixão sua para o seu namorado. Sabe aquela vontade assim, ai, meu namorado vai chegar em casa, né, vou me arrumar, vou me produzir, né, a gente vai sair para passear. É esse mesmo amor que você tem que ter por Cristo. Né? Convide ele para estar com você nos seus estudos, convide ele para ir com você no seu trabalho, convide ele para andar com você nos lugares, convide ele para fazer sua prova. Tudo que você fizer, convide o Senhor para estar com você. Convide. É aquela paixão. Não, eu senta aqui do meu lado. Você é meu amor. Você é o amor da minha vida. E tenha o arrependimento sincero no seu coração. Arrependa-se. Entenda as Escrituras. Estude a palavra do Senhor. Arrependa-se de todas as coisas que não provêm do Senhor. Né? Se alguma coisa que talvez você faça, que você sabe que não agrada ao Senhor, se arrependa, volte-se ao primeiro amor, volte-se para os pés do Senhor, né? E tenha essa consciência de que você é apaixonada realmente por Cristo. Né? Glória, é muito interessante isso. Engraçado que a primeira aula da Priscila aqui com os jovens, e deu corte, não tem jeito. Toda a aula dos jovens tem que ter corte. Já movimenta, tá? Priscila, chega lá. Eu nem sabia. Deixa Deus usar. E Amém. é esse amor. É por isso que a Bíblia sempre fala desse amor de Cristo com a igreja e compara o amor do homem e da mulher. Sim. Olha que coisa linda. Então se apaixone verdadeiramente por Cristo. Viva esse amor. Se você não nasceu num berço evangélico, mas quando você aceitou Jesus, o seu primeiro amor. O primeiro amor. Gente, viva isso. Ah, mas eu tô fraco, eu tô cansado, eu tô espiritualmente, eu não tô legal. Ei, busque ajuda. Exato. Mas não vai se afundar, não. Se percebeu que tem um sentimento aí errado, se tem algo que vai te curar, é a própria palavra de Deus. Então busque ajuda, não fique sozinho. Você tem os seus pastores, os seus líderes, Justamente. procure, mas não fique sozinha, meu jovem. Não fique sozinho, jovem. Justamente. É isso aí. Isso me faz lembrar também de um dos versículos de Jeremias. Eu vou até ler aqui para vocês. Que está lá em Jeremias 6. Vai aparecer na tela também para a gente poder ler juntos. Que diz assim, ó. Assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Também pus atalaia sobre vós, dizendo, estai atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem, não escutaremos. Olha a mensagem, Meu né? Deus. Que o profeta Jeremias fala ao povo, a mensagem que Deus manda, né, o profeta Jeremias passar. E a Cris até citou uma questão de que às vezes as pessoas ficam desanimados, né? Não procuram ajuda no lugar certo. E o engraçado é que Jesus se apresenta como aquele que pode dar descanso à nossa alma, né? Aqui no Antigo Testamento, quando ele apresenta como Deus e Yahvé, ele fala, sou eu que vou dar o descanso para vocês, meu povo, né? Ele está se apresentando para o povo. Só que, mais uma vez, o povo fala, não quero, não vou aceitar. E aí tá um perigo da juventude, nós somos mais jovens, somos mais instáveis. Isso é uma característica, de fato, da imaturidade, né? Porque uma hora você tá bem, outra hora você não tá. E o pior é que, às vezes, fala bem assim, eu não tô bem, não tô legal. Então, acho que ir à igreja, como a Cris citou, orar, ler a Bíblia, não vai... Sim, eu não tô bem, não tô legal, talvez eu esteja em pecado. Não vou fazer isso. Tipo assim, é como se as práticas espirituais eu fosse proibida de fazer por eu estar vivendo uma vida contrária a Deus. Mas não, é aí que a gente deve se aprofundar mais. Né? É aí que a gente deve buscar mais. É aí que a gente deve se humilhar mais diante de Deus. Porque é isso que o diabo tenta plantar na nossa cabeça, né? Você não faz isso, você não é digno disso, não vai para esse caminho, não faça aquilo, não... Enfim, e é justamente um testemunho que eu quero compartilhar com vocês. Eu lembro até hoje, assim, é uma história que... quando eu tinha 17 anos, já se passaram praticamente 10 anos disso. Pronto, sabe a minha idade. E eu lembro que eu estava no último ano do ensino médio. E eu lia muito a Bíblia, né? Estudava a Bíblia e tudo mais. Só que por um tempo, eu comecei a deixar de fazer minhas práticas espirituais. O que aconteceu? Comecei a esfriar.
né? Eu lia a Bíblia todo dia, eu estudava, eu tinha um caderno de anotação, orava todo dia, fazia jejuns semanais. Só que por um tempo eu comecei a ser influenciada pelas minhas amizades na escola. E aí você pergunta, eles bebiam, usavam drogas? Não, mas eles não serviam a Deus. Então, eu comecei a esquecer de um tempo que eu estava com o Senhor. A Pri até falou, voltar ao caminho. E aí, Deus me deu 2 sonhos, gente, na mesma semana e dias seguidos. O primeiro sonho era como se meus amigos estavam lá e matavam fisicamente. Ó, quem espiritual pegou. Me matavam fisicamente. Uhum. No outro sonho, eu vou resumir. Eu estava numa bancada, pareciam pessoas normais, mas do nada todo mundo virava morto-vivo. Zumbi. Vai pegando aí. Uhum. Pega a visão. Pega a visão. E eu acordei e fiquei muito assustada com aquilo, fiquei desesperada com aquilo. Conversei com meus pais, a importância de você conversar com... Sim. Se seus pais são, de fato, pessoas espirituais, é importante você ter esse contato. Meus pais oraram por mim, mas ainda assim eu senti um peso do meu pecado, que eu estava negligenciando a Deus. Como o povo aqui estava fazendo. E isso é o temor no seu coração que já estava, né? Já estava começando a acender. Mas aí eu fiz uma oração, foi no sábado. Eu fiz uma oração sozinha lá, não falei pra ninguém. Foi, acho que, a oração mais curta que eu já fiz toda a minha vida. E eu achei, assim, que eu não ia ser ouvida por Deus. De verdade, eu achei que eu não ia ser ouvida por Deus. Orei, pedi perdão, chorei muito. Fui muito curta a minha oração e falei bem assim pra Deus. Falei, Deus, eu não mereço, não sou digna do Senhor, mas se o Senhor ainda me quiser como filha, como serva, que o Senhor fale comigo. Mas, enfim, eu nem consegui olhar pro céu. E aí foi, de noite, fui no culto, na Santa Ceia, e eu lá, Deus não falava, gente, no tempo, lá na bênção apostólica, o pastor da igreja fala bem assim... Deixa eu provar até o final. Aí foi lá na bênção apostólica, fala assim, peraí que o Espírito Santo tá me dizendo uma coisa. Tinha uma jovem, uma moça que hoje à tarde estava orando em sua casa, aí eu... Sou eu. Hoje à tarde estava orando em sua casa e Deus manda te dizer. Ele ainda te quer como filha, ainda te quer como serva. Glória a Deus. Mas o Espírito Santo tem ciúmes dos seus filhos. Ai. Ele tem ciúmes. Aí ele falou assim, as suas amizades têm me entristecido. Gente, se eu não entendesse isso, meu Deus do céu. Meu Deus. E sabe que é a questão que eu me lembro realmente da situação aqui do povo de Israel. Uhum. Porque por um tempo isso pode acontecer com a gente. Sim. Talvez os ídolos não são deuses de metais, deuses de madeira, de barro, mas são deuses construídos nos nossos corações. Nos nossos corações. Com as nossas próprias amizades. Exatamente. Uma coisa também que me fez lembrar é que esses dias, acho que os jovens devem saber, é que no Spotify, me lembrei aqui agora, acho que o Espírito Santo tá me lembrando. Vou falar uma coisa. O Spotify, todo final de ano, ele faz a lista de músicas que você mais gosta. A lista de cantores, de bandas e tal. Sim. Aí tem lá, os 5 que você mais escuta. E aí eu me deparei vendo isso no Instagram, o pessoal postando crentes, colocando em primeiro lugar bandas seculares, cantores seculares, músicas seculares. E lá por último, se tivesse ainda uma música de adoração. Meu Deus. E aí as pessoas ficam, uau, muito bom a minha playlist, muito legal a minha playlist. E eu fico pensando, gente, cadê o temor? A gente negocia Deus em pequenas coisas. Pequenas coisas. Né? Acha que não tem nada a ver. Cadê a paixão? Acha que não tem nada a ver, mas o Espírito Santo tá lá assim, eu tenho ciúmes de vocês. Eu não divido a minha glória com ninguém. Eu não divido os meus filhos com ninguém. Lá em casa eu sempre falo isso, né, com os meus filhos. Você, primeiramente, para você fazer alguma coisa, você tem que falar, Senhor, eu tô aqui fazendo isso daqui. Mas se o Senhor estivesse aqui do meu lado, eu estaria fazendo? Eu estaria escutando? Eu estaria comendo do modo que eu estou comendo? Eu estaria lendo esse livro que eu estou lendo? Eu estaria indo neste lugar que eu vou? Eu estaria vestindo esta roupa que eu estou vestindo? Se o Senhor estivesse aqui do meu lado, se você fosse meu namorado agora, se você tivesse ciúme de mim, porque o Senhor, como você falou, Ele tem ciúme da gente. Tem ciúmes. Será que eu estaria fazendo? Então, chame o Senhor. Que forte, meu Deus. Chame o Senhor e fale com o Senhor. Senhor, se o Senhor estivesse aqui do meu lado, eu sei que o Senhor tem ciúme de mim, eu usaria essa roupa para poder ir na igreja, para poder ir na escola, para poder ir no meu trabalho? Eu iria neste lugar que me convidaram?
né? Eu estaria na roda desses amigos que eu estou, como a Amanda mesmo falou? É isso aí. Isso é muito profundo. Então, hoje, né, analisa isso. Quem são seus verdadeiros amigos? Quem são as pessoas que estão à sua volta? Como está seu guarda-roupa? Como está até mesmo sua alimentação? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, gente. Isso aí. A nossa alimentação também. Exato. As pessoas esquecem disso daí. Né? Tem aquele clichê aí, crente não bebe, mas come, né? E aí todo mundo sabe. Será que a gente deveria se orgulhar disso? Justamente, né? Então, assim, nós precisamos de cuidar do nosso corpo também, porque ele é templo do Espírito Santo. É verdade. E nós temos um vídeo aí agora para vocês, que vocês vão parar um pouquinho e pensar no seu devocional. Uau. Começa a pensar no seu devocional, presta muita atenção nesse vídeo, porque quando me deparei, Amanda, com esse vídeo, e que no final ele fala, vou dar só um spoilerzinho. Que o final que ele fala aí, eu vou deixar vocês. Vamos passar o vídeo. Vai, acende a curiosidade. Vamos lá. Passa esse vídeo aí para nós. Um estudo foi feito recentemente pelo Centro de Engajamento Bíblico, em que eles estudaram 40 mil pessoas nos Estados Unidos de 8 a 80 anos de idade. Eles apenas queriam ver como nós estamos interagindo com as Escrituras. E eles descobriram uma coisa que acabou se tornando a principal descoberta do estudo em si. Eles não estavam procurando por isso, ele se tornou o ponto principal do estudo. Quando nós lemos a Bíblia uma vez por semana, e isso poderia ser o culto de domingo, quando o pastor diz, abra sua Bíblia e nós ouvimos a mensagem, uma vez por semana, mostrou um efeito quase insignificante em algumas áreas-chave da sua vida. Vou lhe explicar melhor daqui a pouco. 2 vezes por semana. Efeito quase insignificante. Agora lermos 3 vezes por semana, houve um sinal diferente no mapa, como se fosse um batimento cardíaco. Algo aconteceu, ainda que fosse como um batimento. Mas a profunda descoberta é essa. Quando lemos a Bíblia 4 vezes por semana, o efeito sobe de forma incrível. O esperado seria que fosse 1, 2, que houvesse um aumento gradual do efeito e impacto na sua vida. Mas foi literalmente 1, 2, 3, 4. Algo muda radicalmente. Ok, você me deixou curioso. Que tipo de comportamento está sendo afetado? O sentimento de solidão cai 30%. Uau! Isso lendo a Bíblia 4 vezes por semana. O problema com raiva cai em 32%. Amargura em relacionamentos, casamento, relacionamento com seus filhos, cai 40%. Alcoolismo cai 57%. Sentimento de estagnação espiritual. Se eu tivesse que escolher uma área quando eu converso com as pessoas na qual elas são realmente honestas, é que elas se sentem estagnadas espiritualmente. É só fazer a pergunta. Quanto tempo você gasta na palavra, lendo a Bíblia 4 vezes por semana ou mais? Esse sentimento cai 60%. Contato com pornografia cai 61%. Isso é muito importante. E se olharmos para hábitos positivos e compartilhamento de fé, aumenta 200%. Porque você confia na palavra de Deus e há um aumento de 230% no discipulado. E aí, refletiu sobre o vídeo? Muito forte. Quanto tempo você tem feito do seu devocional? Ou você acumula tudo para fazer uma vez só? Porque, Priscila, quando eu vi isso, Amanda, que a pessoa que lê pouco, tem pouco contato com a Bíblia, é a mesma coisa do ímpio. Nossa, Então nós estamos na igreja brincando de ser crente. Jovem, se alerte a isso, pelo amor de Deus, vamos lá junto, vamos caminhar. Tenha o seu tempo todos os dias com Deus. Você precisa disso para se fortalecer, para fugir dos falsos profetas, para fugir das heresias. Você precisa ter. E se tem um lugar, é na Bíblia. Você tem que estar ali firme e forte com o seu devocional. Ai, Cris, mas eu não estou conseguindo essa semana. Mas espera aí, para. Vão agora, começa agora. Não importa o horário, começa agora. É isso aí. Eu estou atrasado com o meu devocional, estou atrasado com as minhas orações. Acabou a EBD. Para com o seu tempo com Deus. Para tudo que você vai fazer. Começa hoje, né? Agora, se você tivesse que fazer uma cirurgia e não tem jeito para onde escapar, você não teria que ir. Então, para agora. É urgente, é gritante, Deus clama. Então, vamos lá, meu jovem, não vamos enfraquecer, não. Levanta, vamos junto, vamos caminhar, mas não deixe o devocional, não deixe desanimar, não deixe o devocional para a última hora do dia, porque nem o seu corpo aguenta mais. Porque às vezes a gente deixa para orar, a gente começa a orar e daqui a pouco, no meio da oração, a gente já está pedindo perdão pelos pecados de Jesus. Vocês já pegaram uma oração assim? Que Já, você tá tão eu já cansado fiz uma oração assim. que quando você começa a orar e daqui a pouco você já tá pedindo Nem perdão. sabe o que tá falando. Não sabe. Você dormiu, você não sabe nem como que foi. Então não deixe para a última hora, não deixe o Isso aí. melhor de Deus para você fazer nos seus últimos momentos da noite ali. Então
fica a dica aí, procura um horário, marca um horário com Deus. Fala assim, ó, esse horário aqui eu não abro mão. Porque se a gente tiver um horário para chegar no trabalho, um horário para... A gente tem horário para tudo. E se a gente chegar fora, acabou. Fecha o portão, acabou. Exato. O médico não te atende, você não faz uma cirurgia, você não entra na escola. Então marca um horário com Deus. Não abra mão disso. Tira seu telefone de perto. Esse momento eu vou fazer com Deus, meu horário com Deus. Agora, olha só. O ponto 3, o perigo dos falsos ensinos. Irmã Priscila, isso é muito forte. Muito forte. E hoje, infelizmente, né, existe muitas pessoas com falsos ensinos para amaciar o ego. Né? Eles trazem... Sabe, me lembrei aqui agora, falar igual a Amanda, veio agora do céu, veio quentinho do céu. Sabe assim, quando você... tem ali uma lanchonete, tem ali aquela coxinha linda que você ama, sabe? Só que aí você olha para aquela coxinha e fala assim, não, fulano, vai lá e pega aquela coxinha, mastiga ela, entrega ela para mim mastigada, porque eu só quero engolir, eu não quero ter o trabalho de levantar daqui, ir lá buscar. É forte isso. Só que a mesma coisa são várias pessoas que estão dentro da igreja. Você entende? Várias pessoas que estão dentro da igreja, as pessoas mastigam, saboreiam, tem o sabor que eles querem, bota para você engolir, você engole e ainda engole linda, maravilhosa, satisfeita com o que você está comendo. Meu Deus. Isso é muito forte, isso é a palavra de Deus. Então, quantas vezes você não estuda a Bíblia, então você come aquela comida já praticamente estragada, né? Já passou por outras coisas, por outros processos e come, né? E isso faz mal para o nosso organismo, isso faz mal para a nossa vida espiritual, né? E quais são as consequências disso? Você vai adoecer espiritualmente, você adoece, né? Sendo que você pode levantar e ir lá, eu quero essa coxinha, eu vou colocar aqui o que eu quero comer. Não, essa coxinha aqui está errada, isso daqui está errado, né? Você pode muito bem... Eu trouxe essa coisa de coxinha porque é uma coisa assim, bem tranquila, né? Da nossa realidade. Da nossa realidade, para a gente entender, né? Mas é isso que acontece. As pessoas vão, né, em muitas igrejas, comem, engolem, né, e não vão no lugar certo para buscar aquela palavra, para saber se aquilo realmente está certo ou não. Porque a palavra do Senhor ela é a nossa bússola. Ela que nos oferece a luz, né, para o nosso caminho. É o nosso... Eu sempre brinco que é o nosso manual de instrução. Porque nós nascemos e não viemos com manual de instrução. Como que nós temos que proceder. E a palavra do Senhor, ela tem tudo para a gente. Do início da sua vida até a sua morte. A palavra de Deus, ela tem todo o caminho para você. Então, é só você abrir a palavra, estudar e seguir. E quando vier, né, esses falsos profetas, esses falsos ensinos, você já ficar alerta e falar assim, não, isso daí está errado. A minha Bíblia, ela não fala isso. Então, eu não sigo, né, essas pessoas. Quantas pessoas estão hoje aí na internet, né? Com certeza vocês sabem. Isso aí. De vez em quando eu vou lá e tipo assim, né? Às vezes eu comento. Vou só ver o que está acontecendo. Justamente. Meu Deus, é muita coisa errada. Né? E como a gente vai ter heresia. Intimidade com Deus se a gente não está ali na Bíblia? Exatamente. Só ouvindo ali, mas não vou para a Bíblia buscar ali. Se eu não tiver intimidade, como que eu vou conhecer a voz daquele que fala comigo? Perfeito. E aí? E muitas pessoas acreditam tanto nessas heresias, nessas coisas, né, nessas mentiras, que acabam virando as costas para Deus, literalmente, e adoecem. É verdade. Porque muitas pessoas aí entram em depressão até mesmo. É isso aí. Em depressão. Porque viram as costas para Deus e acabam acreditando. Não, Deus, eu estou vendo que Deus realmente não existe. Deus não faz nada para ajudar ninguém. Meu Deus. Né? Porque são várias pessoas que vai escutando, né? E tudo isso começa com a gente não dando ouvidos à palavra de Deus, né? Justamente. Porque começou lá no primeiro pecado. Não deu ouvidos à palavra de Deus, né? Duvidou da palavra de Deus e ouviu a voz do enganador. Então, esse espírito de engano, ele começou lá nos tempos de Jeremias, foi no tempo dos apóstolos e ainda está no mundo que a gente vive, né? Então, a questão é lícito que venha. Deus fala, é lícito que venha esses falsos ensinos. Isso vai acontecer. A irmã Priscila aqui pontuou, isso vai acontecer, mas a questão é aonde nós estamos firmados, a quem nós temos prestado os nossos ouvidos e o nosso coração e a nossa mente. Porque se a gente estiver firmado na palavra de Deus,
que é santa, que é pura, que é verdadeira, nós não seremos presas fáceis. A questão é, aonde estamos firmados? Quem é, de fato, a voz que estamos escutando? É Justamente. isso aí. Aonde nós estamos escondidos? Exato. Estamos escondidos debaixo das asas do Senhor? Aonde você está escondido? Ou você está ali à beira para qualquer um vir e te tragar? Cuidado com isso. Agora aqui, nós temos um quadro aí também. Verdade! Tem um quadro. Não, essa aula, esses jovens arrasaram. Se liga na dica aí agora. A paz do Senhor, jovens. Eu sou o pastor Jairo e vamos responder nossa primeira pergunta. Paz, jovens. Meu nome é Alice e minha pergunta é: como identificar os falsos ensinos? Alice perguntou: como identificar os falsos ensinos? Pergunta muito boa, Alice. Os falsos ensinos precisam ser examinados à luz das Escrituras, à luz da palavra de Deus. Então, qualquer coisa que alguém ensina precisa estar de consonante vontade com a palavra de Deus. Ninguém pode ensinar alguma coisa a seu bel prazer, uma ideia, um conceito, por mais legal que seja, ou até mesmo científico que seja, ou vantajoso que seja, não será permitido se não for ensinado clara e de forma evidente nas Escrituras. Então, sempre um falso ensino tem pelo menos duas características. Primeiro, ele contraria um texto direto da palavra de Deus. Segundo, as pessoas que estão ensinando o falso ensino, elas também produzem falsos frutos. Porque o ensino errado ensina uma conduta errada, né? O ensino certo está muito aliado a uma conduta certa. Mas o ensino errado também acaba produzindo uma conduta errada. Então, normalmente, um falso ensino é ensinado por um falso mestre. E uma forma de identificar o falso mestre é que aquilo que ele está falando, primeiro, contraria a palavra de Deus, e segundo, os frutos que ele apresenta não são frutos exigidos de alguém, que evidencia alguém que conheça a Deus e que tenha comunhão com o Espírito Santo. Como se blindar dos falsos ensinos? A segunda pergunta, então, vem do Mateus. Como se blindar dos falsos ensinos? Você precisa primeiro conhecer as Escrituras e conhecê-la de forma profunda. Você precisa lê-la, interpretá-la. Você precisa ter um mestre sobre a sua vida, que normalmente deve ser o seu professor de EBD ou os pastores da igreja. Você precisa, por exemplo, aprender os ensinos teológicos como ensino autorizado pela igreja local, como nós temos aqui a ETAD, que vai ajudar você a entender os textos e a compreendê-lo. E à proporção que você cresce no conhecimento das Escrituras, você vai ser blindado contra falsos ensinos. Segundo, você precisa ter intimidade com Deus. É perigoso quando você conhece sobre Deus, mas não conhece a Deus. Então, qual é o propósito das Escrituras? É que você conheça a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, uma pessoa vai ser blindada do falso ensino quando ele tem a Jesus. Se ele é alguém que tem a Jesus e ele é alguém que conheça a Deus e vive uma vida de piedade, então ele terá aquilo que o João ensina em sua primeira carta, dizendo o seguinte, que aquele que tem a unção sabe todas as coisas, ou seja, a unção de Deus, que é o Espírito Santo, vai sinalizar se tal ensino ou aquele ensino é verdadeiro ou é falso. Mas para isso, você precisa conhecer as Escrituras e você precisa conhecer a Deus, o Deus das Escrituras. Então, Deus abençoe vocês. Eu estou sempre à disposição no que precisar. Até a próxima. Glória a Deus. Se ligou na dica? Se ligou mesmo, jovem? Então, bora lá. Agora nós vamos concluir a nossa aula, mas antes disso, vamos ofertar. Aproveita esse momento, venha ofertar. E tem mais coisa aí, tá passando aqui, Pix, PicPay, pode trazer a oferta também no culto à noite. E tem um mistério aí, não tem? Os nossos 1000 valentes. Você já faz parte, jovem? Seja um abençoador da obra, faça
parte dos 1000 valentes. Nós queremos comprar aqui, eu já nem vou falar que nós queremos, mas nós vamos comprar esse espaço aqui em nome de Jesus. Esse espaço maravilhoso que tem sido uma bênção não só para as crianças, mas para os jovens, para a igreja toda. Um espaço maravilhoso, glorioso. Vamos ofertar agora. Glória a Deus. Agora vamos concluir. Acabou a aula, chegando ao fim. Poxa Priscila, vida, né? fala Tão um pouquinho bom, né? aí pra gente. Ai, gente. Bom, gente, mediante de tudo isso que nós falamos, que é muito importante, e jovem, guarda isso no seu coração. Vou deixar apenas um versículo, Mateus 22, 29, a parte B que fala: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Uau. Amém? Glória a Deus. Amanda, fala aí pra gente. Então, pessoal, de tudo aqui que a gente falou, né, a gente aprendeu nessa lição, para mim o que ficou mais marcado é fidelidade ante Deus, é ser fiel ao Senhor. Glória a Deus. Então, jovem, é tempo de se arrepender e você só vai conseguir combater isso com a verdade de Deus, que é a palavra de Deus. Bora junto, vamos caminhar junto, vamos seguir junto, firmes e crentes, em nome de Jesus. É isso aí. Amém. Deus abençoe a vida de cada um. Vou pedir a irmã Priscila para orar por Vamos nós, orar? para a gente finalizar essa aula. Isso aí. Pai querido, nós te adoramos, Senhor Deus, e agradecemos a Ti por essa aula maravilhosa, Senhor Deus, que nós tivemos. Quanto esclarecimento, Senhor Deus, nós tivemos aqui. E nós entendemos, Pai, que sem esse temor, sem ser apaixonado por Ti, sem, Senhor Deus, conhecer a Tua Escritura, Pai, nós pereceremos. Por isso, Senhor Deus, coloca cada dia mais e mais nos nossos corações, Pai, esse temor, aquele primeiro amor, Senhor Deus, nos nossos corações, e que possamos voltar o pensamento e o coração totalmente para a Tua palavra. Sê conosco, Pai. Abençoa cada jovem, Senhor Deus, que está assistindo, os nossos visitantes também. Esteja abençoando as nossas vidas de uma forma especial. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, jovens. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe.